Shalom, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui meditando num texto da palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bom, o que o Cordeiro de Deus está mandando o anjo, direcionando uma carta ao anjo, para guardar? O que a igreja de Filadélfia tinha que precisava guardar para eles não perderem a coroa? Interessante esse texto. Vamos fazer uma exegese. A igreja de Filadélfia, ela tinha o anjo da igreja. Tanto que a carta, o próprio Senhor Jesus está entregando ao anjo da igreja. A igreja de Filadélfia tinha o anjo da igreja e eles tinham que guardar o anjo da igreja para que ninguém tomasse a coroa deles. E por quê? Porque o anjo da igreja era responsável pelas intercessões e pela comunicação de Deus com o povo. Sempre foi assim. Deus sempre direcionou a sua palavra com o anjo da igreja, e o anjo da igreja transmitia a sua palavra com o povo. Então, olha a importância que é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor. E o texto está mandando a igreja de Filadélfia guardar o pastor. O pastor, ele tem uma figura muito importante dentro da igreja e na vida das pessoas. O pastor é o homem de Deus que se comunica com Deus e Deus se comunica com o povo através do homem de Deus. Veja que quando Deus ele estava separando as 12 tribos, ele disse para Moisés: separe um líder para cada tribo, pois eu vou me direcionar com o líder, e o líder falará com o povo. Aí você diz assim: ah, bispo, mas hoje os pastores, sei lá, não merecem, hoje eu não preciso de pastor. Na verdade, hoje muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas têm esse pensamento. Por que o livro de Hebreus diz assim: obedecei os vossos pastores, porque é eles quem velam por ti? Porque de fato existem falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores. Mas existem os verdadeiros pastores, e isso está em todas as áreas. Não existe o falso médico ou o médico ruim. O médico ruim que fez lá uma cirurgia errada, que matou a pessoa ou deixou a pessoa deformada. Nós vemos casos constantes de médicos ruins que fazem cirurgias erradas e as pessoas acabam sofrendo por isso. Nem por isso as pessoas deixam de procurar um hospital ou um centro clínico quando elas estão enfermas, quando elas estão doentes, porque a probabilidade do médico que está ali de plantão acertar é de 99%. Existe também um médico ruim. Na verdade, existe o médico ruim, mas existe o médico bom. A probabilidade de um médico acertar um diagnóstico e te ajudar é de 99%. Não é comum hoje as pessoas reclamarem da polícia. Ah, não confio em policial. Mas quando a sua casa é assaltada, saqueada, para quem que você liga? Para quem que a pessoa liga? Para a polícia. Por quê? Porque 99% da corporação são pessoas honestas e que estão ali debaixo de um sistema que é regido por uma corregedoria e que levam o seu uniforme, a sua farda a sério. Mesmo tendo policiais desonestos, as pessoas continuam procurando a polícia. No mundo espiritual, também existem pastores ruins e existem pastores bons. Como que eu consigo deixar o meu pastor bom? Primeiro, contando para ele, explicando para ele que eu tenho problema. Porque o médico, ele só pode receitar um remédio para você se você disser de fato e de verdade o que você está sentindo. Hoje, o maior problema das pessoas é que elas não procuram o pastor.
porém reclamam que não estão sendo pastoreadas, mas elas não expressam o seu problema para o pastor. Elas não contam o seu problema para o pastor. Às vezes ela conta um problema para terceiro, para quarto, para quinto, ela conta para outras pessoas. Então, você precisa tomar cuidado, porque o descontentamento é normal. A gente pode estar descontente com o pastor, mas nós temos que tomar cuidado para o descontentamento não se tornar rebeldia, porque o descontentamento pode sim se tornar uma rebeldia, quando ao invés de eu procurar o pastor, eu fico expondo os meus descontentamentos para pessoas que não vão resolver o meu problema. O líder, o pastor, ele chama a atenção, ele corrige as pessoas porque ele quer o melhor para aquela pessoa, ele quer ver a coisa certa, ele quer ver a coisa andando de forma como tem que estar andando. O pastor pode errar? O pastor pode errar. Até a NASA, que tem os melhores cientistas do mundo, erra, comete erros. Por que um pastor sozinho na vida não pode errar? Existe a possibilidade, sim, do pastor errar. É normal. Isso mostra a humanidade dele. Se você conhece um pastor que não erra, me indique. Porque nós vamos começar a idolatrá-lo, porque deve ser o próprio Senhor Jesus Cristo. O único pastor que não erra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o texto aqui do Apocalipse, ele está mandando a igreja de Filadélfia guardar o pastor. E por quê? Porque o pastor, ele tem que pastorear o seu rebanho com alegria, não com tristeza. É por isso que o nome, o título para quem pastoreia o rebanho do Senhor Jesus é pastor. Quem faz o pastor pastorear chorando e gemendo é Satanás, para migrar a força dele, para tirar a força dele, para sugar a força dele, para deixar o pastor tão exaustivo, num sistema de exaustão tão grande, a ponto dele poder destruir o rebanho. Ele migra as energias do pastor para destruir o rebanho, porque ele anda ao derredor procurando quem ele possa tragar. Então, o pastor, ele tem que ser guardado por quem? Pelas ovelhas, porque uma ovelha saudável, ela produz, ela deixa o seu pastor alegre, é ou não é? Ela produz a lã, ela produz leite, enfim, é assim que se mantém um rebanho saudável, ambas as partes reconhecendo quais são os seus papéis. Então talvez você diz assim: bispo, meu pastor não está me pastoreando, mas você contou o seu problema para ele? Você expressou o seu problema para ele? Você ligou para ele? Hoje nós temos uma tecnologia na internet, você pode chamar seu pastor a hora que quiser. Você acionou o seu pastor? Você expressou para ele o seu descontentamento? Não. Então, cuidado para esse descontentamento não se tornar uma rebeldia. E rebeldia é um espírito. E o espírito de rebeldia, ele destrói a alma da pessoa, não é a vida, é a alma. Então, não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente na roda dos fofoqueiros, dos críticos. Não faça nada disso. Coopere. Outro dia eu estava vendo uma matéria, o pessoal falando mal do Neymar. Ah, porque o Neymar não joga bola e tal. Falar do Neymar é fácil. Duro é entrar no campo e ter que se enfrentar um Messi, um Cristiano Ronaldo. Então ficar na arquibancada criticando ou aplaudindo é fácil. O duro é entrar no campo e enfrentar um time de adversário, uma seleção de adversários. Então não resolve a gente ficar no canto falando. Resolve a gente entrar na batalha, entrar na guerra e jogar, enfrentar essa seleção que está jogando contra. Que é uma seleção infernal, é uma seleção maligna. Então, quando eu ouço alguém criticar um pastor, seja ele de qual igreja que for, de qual religião que for, eu me preocupo se aquilo é um descontentamento ou se é um espírito de rebeldia que está instalado na vida da pessoa. Então, se eu não estou contente, eu preciso expressar, preciso procurar o meu pastor e expressar. A partir daí, então, você está livre para fazer qualquer julgamento baseado na decisão que ele vai tomar quando você expor as suas questões. Aqui em Apocalipse,
o Cordeiro de Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia: guarde o que você tem, ou seja, guarde o anjo da igreja, para que ninguém tome a tua coroa, para que você não perca o direito de salvação. O que é a coroa? É uma coroa que a pessoa vai receber. Essa coroa não é uma coroa que vai na cabeça. Essa coroa, ela simboliza salvação, galardão. É isso que essa coroa representa. Ninguém vai receber uma coroa para pôr na cabeça. Vai receber o galardão. Então, cuidado. Guarde o que você tem. Se você tem um homem de Deus que ora por você, que intercede por você, ore por ele, interceda por ele também. E expresse os seus descontentamentos, porque descontentamento é normal. Quando eu expresso o meu descontentamento a outras pessoas, não é descontentamento, é rebeldia. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe e te dê a direção, que o Espírito Santo te conduza a uma vida de entendimento, de sabedoria e de graça. Shalom. Deus te abençoe.